como os espíritos se alimentam de determinadas energias dos encarnados ou dos seres vivos através dos meios de comunicação. Do contexto do espiritismo, da espiritualidade e do ocultismo, o processo de obsessão espiritual é um fenômeno complexo e multifacetado que envolve a interação entre espíritos desencarnados e encarnados. A obsessão pode ser compreendida como uma forma de influência negativa exercida por espíritos sobre pessoas, afetando a mente, emoções e comportamentos. Existem vários métodos e mecanismos através dos quais os espíritos podem obter as energias necessárias para seus intentos e manter sua influência sobre os encarnados, e o que poucas pessoas sabem é aqueles através dos meios de comunicação. Esses espíritos possuem o mapeamento quase que completo do que os encarnados observam e consomem. Muitos podem perguntar: e como a luz permite isso? Como Deus ou os espíritos luminosos, Jesus, entre outros, podem permitir? Devemos compreender que tudo é uma questão de afinidade. E também que a maioria dos conteúdos que existem por aí estão alinhados com essas artimanhas, filmes, séries, jogos, entre outras coisas. O que irei dizer mais para frente, então peço a sua atenção até o final deste vídeo, também o seu like e a sua inscrição. Os processos de obsessão mais conhecidos e naturais incluem a ação direta dos espíritos obsessores sobre o campo mental e emocional da pessoa obsediada. Espíritos desencarnados, especialmente aqueles que permanecem em estados de baixa vibração ou densidade energética, procuram indivíduos que estejam vibrando em frequências semelhantes, como pessoas que cultivam sentimentos de ódio, inveja, ciúme ou outras emoções desreguladas que podemos considerar como negativas, até mesmo aquelas que abaixam a frequência, que muitos podem achar que não são motivos de estarem liberando o campo ou acesso para determinados espíritos. E esses seres se alimentam das energias densas geradas por tais sentimentos, estabelecendo uma conexão energética que lhes permite influenciar e manipular a vítima. Em níveis mais complexos, a obsessão pode envolver aritmias energéticas e técnicas avançadas de manipulação. Esses processos são realizados por espíritos mais inteligentes e astutos que utilizam formas de pensamento como ferramentas de controle e dominação. Formas de pensamento são estruturas energéticas criadas por pensamentos persistentes e intensos que ganham vida própria e podem ser programadas para agir de acordo com a vontade do espírito obsessor. Durante o sono, quando a mente consciente está em repouso, o espírito obsessor pode intensificar sua influência, enviando formas de pensamento para se conectar ao inconsciente da vítima, criando assim determinados cenários que conhecemos como sonhos no estado onírico. É claro que nem sempre determinados sonhos serão por influências de espíritos. O ser em questão pode estar vivenciando uma experiência extrafísica em projeção astral, mas este é um assunto para outro vídeo. Ao se conectar com o inconsciente da vítima, que nutre determinados sentimentos, pensamentos, perpetua assim a obsessão. Momentos específicos como o estado de sonolência entre o sono e a vigília, momento em que estamos acordando ou indo dormir, são condições propícias para a atuação desses seres
que encontram recepção para atuar, dependendo do grau de susceptibilidade do alvo. Então, atenção durante esses períodos. Os meios de comunicação modernos, como televisão, internet e redes sociais, também podem atuar como portais de acesso para espíritos obsessores, como dito aqui anteriormente. Conteúdos de baixa moralidade, que promovem violência, medo e outras vibrações negativas, bem como conteúdos que exacerbam os sentimentos sexuais inferiores, podem alinhar as frequências vibratórias dos espectadores às dos espíritos obsessores, e ao consumir esse tipo de conteúdo, as pessoas tornam-se mais vulneráveis à influência espiritual negativa, abrindo-se a processos de obsessão. Os espíritos utilizam a energia gerada pela atenção e emoção investidas nesses conteúdos para manter sua conexão com os encarnados, estreitando assim os laços, alimentando-se dessa energia para fortalecer sua presença e influência. Os métodos obsessivos ganharam atualizações nos últimos tempos e utilizam-se de tecnologias como chips, implantes e outras formas de captar o momento em que o ser encarnado baixa o nível de frequência, entrando assim no estado vibracional propício para a prática desses espíritos. Para se proteger dos processos de obsessão, é essencial cultivar hábitos e pensamentos positivos, elevar a frequência vibratória pessoal através de práticas espirituais e manter um estado de vigilância constante sobre os próprios pensamentos e emoções. Existem duas técnicas importantes, principais, que podem auxiliar no processo de reformulação interior para estar afastando estas influências negativas, que é o estado do alinhamento vibracional ou o estado vibracional, que consiste em movimentar o campo energético, formando assim uma barreira natural contra qualquer processo obsessivo. E esta movimentação energética pode ser feita através da visualização de uma bola de luz que do topo da cabeça vai até a direção dos pés e sobe em um processo contínuo de subida e descida até que as energias vão adquirindo um impulso através do movimento, e isto fornecerá um campo energético de proteção. Com o tempo de prática, a pessoa estará mais apta a perceber as movimentações energéticas que estarão em processo de movimentação em seu campo. Uma outra forma muito eficiente, porém exige uma concentração, e a prática habitual e rotineira de visualização, que é formar um campo protetor ao redor, utilizando-se de uma das chamas sagradas, que pode ser a chama azul ou a influência desta energia do raio azul, criando assim uma barreira de proteção ao redor do ambiente, porém não ambientes públicos, mas sim da própria casa, do próprio quarto ou do próprio campo pessoal, respeitando a vibração de determinados lugares e utilizando, sim, a influência energética. Somente quando houver tentativas de acesso por espíritos e ataques, e aí sim, a utilização de determinadas técnicas de proteção naturais para proporcionar o afastamento. A prática da prece, a meditação e o desenvolvimento moral são ferramentas poderosas que podem criar uma barreira protetora contra a influência dos espíritos obsessores. Além disso, é importante selecionar cuidadosamente
Os conteúdos consumidos através dos meios de comunicação, evitando exposições prolongadas, ou até mesmo evitando definitivamente a exposição a materiais de baixa vibração, principalmente antes do sono. Os processos de obsessão espiritual são fenômenos complexos que envolvem uma interação profunda entre o mundo espiritual e o mundo físico. Espíritos desencarnados podem utilizar diversas técnicas e métodos para obter as energias necessárias para seus intentos, incluindo a influência direta sobre os pensamentos e emoções, o uso de formas de pensamento e a exploração dos meios de comunicação como portais de acesso. A proteção contra esses processos exige uma abordagem consciente e ativa, focada na elevação vibracional e no fortalecimento espiritual, bem como uma cuidadosa seleção dos estímulos a que nos expomos diariamente. A maior arma utilizada por esses espíritos é a invisibilidade, pois assim, ao não serem vistos, podem perpetuar suas artimanhas. Também uma forma facilitada para influenciar aqueles que nada acreditam, mesmo experienciando determinadas coisas, ignoram o fato da realidade extrafísica. Mas por que esses espíritos continuam perpetuando as suas atividades? Simplesmente por afinidade energética com os encarnados aqui, que estão mais propícios a cultivar determinados impulsos, atos e consumir determinados conteúdos que estão em alinhamento com esses espíritos.